Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. E você é o nosso convidado a estar conosco. Nessa sexta-feira, estaremos realizando uma oração especial por você, para quebrar as maldições na sua vida e na sua família. E se você gostaria de incluir o seu nome agora mesmo no nosso livro de orações, 020 7272 1010, estaremos incluindo o seu nome, o nome dos seus familiares. Inclua o problema que você está enfrentando, seja um vício, seja insônia, seja depressão, seja um mal-estar físico ou espiritual. Estaremos incluindo nas nossas orações. E lembrando que em todas as reuniões, independente da sua religião, você é o nosso convidado. Apenas venha com fé, tendo a certeza que independente de quanto tempo você está enfrentando esse problema, de quão grave seja essa situação, seja qual for o diagnóstico, nós estaremos apresentando ali na mão de Deus, no altar, e determinando que você venha ter a saída, a solução desta situação. Nesse programa você vai acompanhar testemunhos de pessoas que alcançaram a libertação. Independente de quanto ela sofria, a Ariane, pessoa que você vai acompanhar hoje, ela enfrentou, usando a fé, o problema e crendo, ela resolveu a situação. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Se minha vida fosse resumida numa trilha sonora, seria uma trilha de drama, uma trilha triste. Meu sofrimento iniciou quando eu sofri um abuso, quando eu era criança, era muito nova, e ali começou meu tormento. Foi quando eu comecei a ter raiva de Deus, porque eu não entendi por que isso tinha acontecido comigo. Passei a ter raiva da minha família, raiva da minha mãe, e foi onde abriu as portas do meu coração para as drogas, para o cigarro, para o álcool. Eu matava a aula para ir beber, até teve uma situação que a polícia me encontrou com 13 anos, caída na frente de uma casa, já em coma alcoólico. Então foi só tormento ali que eu comecei a trazer para minha família. Inclusive tem uma foto de quando eu era adolescente, eu no cemitério, né? Era o lugar que eu mais amava ficar, era no cemitério. Como eu tinha essa revolta dentro de mim, tudo que afrontava Deus era uma forma que eu fazia para poder afrontá-lo. Então assim, eu ia no cemitério, eu ia com os meus amigos, a gente quebrava túmulo, entrava dentro do túmulo, fazia rituais, queria invocar espíritos, a gente saiu pelas ruas quebrando tudo que via pela frente, inclusive entramos numa igreja, onde eu cheguei até a frente do altar e cuspia na imagem de Jesus. Então tudo que tinha assim para afrontar, eu afrontava, porque eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Na escola, era o terror da escola, porque eu me vestia de uma forma toda de preto, cheia de espinho, fazia maquiagens pesadas, porque eu fazia questão que as pessoas sentissem medo de mim. Era uma forma que eu pudesse me sentir poderosa. Então, assim, eu saía na rua, quando eu via as pessoas me olhando, assim, assustadas, aquilo me dava mais força ainda para continuar sendo aquilo. A partir do momento das drogas, que foi a porta de entrada pro início do fim da minha vida. Porque quando eu usei a droga pela primeira vez, eu vi que eu podia sair da realidade que eu estava vivendo. Momentaneamente, porque quando passava o efeito do vício, vinha aquela depressão profunda, até por efeitos químicos da própria droga, né? Então, cada vez mais eu tinha que usar mais para me manter desacordada, me manter aérea. Até teve uma situação que eu fui para um carnaval com os amigos, e nesse carnaval eu passei 4 dias inteiros sem dormir, cheirando cocaína sem parar, até que eu entrei em overdose. O carro da polícia também foi, me buscou, me levou para o hospital. E ali eu vi que eu estava assim no fundo do poço, porque a hora que me deu overdose, que eu voltei, que daí tive que ser medicada, ficar internada e tudo mais, eu pensava, por que eu não morri? Eu não conseguia olhar para frente e imaginar um futuro. Eu não conseguia olhar para frente e imaginar que eu pudesse ter um marido, que eu pudesse ter filhos. Porque eu sempre olhava para mim e pensava assim, essa menina não merece. Eu carregava essa dor, porque eu achava assim, como que uma criança que sofreu o que sofreu vai ter a oportunidade de ser uma mulher feliz? Então aquela dor era tão forte que eu não acreditava. E eu tentava. Dentro de mim tinha uma sede de querer tentar ter uma vida. E eu queria tentar ter um começo, mas eu não tinha forças.
Então, esse chegou o ponto assim que eu já não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu falava assim, eu quero pôr um fim na minha vida. E até que teve um dia que eu cheguei em casa, eu peguei tudo que é remédio que tinha na caixa de remédio da minha mãe e tomei. Eu apaguei, dormi acho que uns 3, 4 dias. Na segunda tentativa, eu tomei desinfetante, mas não aconteceu nada, porque na hora já trancou, eu tive que cuspir. Então, eu sempre ficava maquinando alguma coisa. Carta de suicídio, eu tenho umas 5, 6, assim, que eu escrevia, falando, não, hoje eu vou tentar, hoje eu vou tentar. E foi quando a situação financeira começou a apertar, eu já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia para onde ir. Tive amigas que me fizeram propostas, né, para conseguir ganhar dinheiro de uma forma errada. E eu, no auge da minha dor, no auge do desespero, eu falei assim, quer saber? Eu já fiz de tudo dessa vida, né? Já tentei de tudo, nada deu certo. Então eu vou. Fui decidida, eu falei, eu vou. E quando eu estava dentro do ônibus, a caminho de encontrar com essa amiga, eu estava muito angustiada. E de repente, quando eu vi, em vez do ônibus virar para o caminho que era para ele ir, ele foi reto. E eu percebi que eu tinha pegado o ônibus errado. E eu já desci no próximo ponto, eu falei, nossa, eu preciso ir andando, né? Desci correndo e a hora que eu desci do ponto que eu fui atravessar a rua, eu dei de frente com a porta da Igreja Universal. Eu falei, quer saber? Eu não vou nem me encontrar com essa amiga. Eu vou aqui na igreja, eu vou pedir perdão para Deus porque eu vou fazer agora e eu vou me jogar na frente do ônibus. E foi o que eu fiz. A hora que eu desci, que eu entrei na igreja, eu sentei no último banco, ali eu me ajoelhei. E na hora que eu me ajoelhei, foi a primeira vez que eu tive, de fato, uma conversa muito sincera com Deus, como eu nunca tinha tido na minha vida. E conforme eu ia falando, parecia que saía um peso de dentro de mim. E ali eu percebi, parece que caiu uma venda dos meus olhos. Falei, então, estamos conversado. Levantei, na hora que eu levantei, entrou um pastor no altar. E começou uma reunião. E eu não sabia que ia ter reunião naquele horário, eu não sabia, eu peguei o ônibus errado, eu desci no lugar errado. E a hora que ele começou a falar, ele detalhou tudo. Falou da prostituição, falou das drogas, falou do abuso, falou de tudo. E ali eu falei assim, meu Deus. Eu ainda olhei para o banco e falei, gente, será que tem algum microfone escondido aqui? Alguém ouviu o que eu falei? Porque ele falou certinho. E ali, na hora que ele falou, ele chamou para ir para diante do altar. Falou, você que está aqui, e eu sei que você está aí, sofrendo, está chorando, e acabou de falar, você vai sair daqui e vai dar um cabo na sua vida. Eu quero você aqui no altar. E eu escutei uma voz nítida dentro do meu coração falando, filha, venha do jeito que você está. Não importa a roupa que você está usando, eu quero você assim. E a hora que eu cheguei na frente do altar, foi aquele peso de toda uma vida que caiu por terra. Ali eu consegui, primeira vez na vida, sentir um pouco de paz, como eu nunca tinha sentido antes. E ali na hora o pastor pregou, deu a palavra, e ali eu já saí transformada. A hora que eu saí da igreja, eu peguei as minhas coisas, fui para casa, desliguei meu celular, porque daí essa amiga ficou me ligando sem parar, e comecei a ter muita sede na palavra. Aquilo estava me alimentando, aquilo estava me fortalecendo. Então, cada vez mais eu comecei a buscar, eu queria entender mais de Deus, eu queria entender quem era esse que me aceitou do jeito que eu estava. Foi quando eu tomei a decisão do batismo nas águas. Ali, todos os vícios caíram por terra. Depois que eu me batizei, eu tomei uma decisão mais assim, forte da minha vida. Eu falei, eu não quero mais aquilo. Tudo que me trazia coisas ruins que sujavam a minha vida com Deus, eu falei, eu não quero mais ter contato. E foi quando veio a primeira fogueira santa de Israel. E eu entendi que o que eu precisava era o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Era ter a mente de Cristo, era pensar como Ele, era agir como Ele, era ter a força que Ele tinha. A minha vaidade era um tudo para mim. Era, na época, assim, não, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar isso. Eu falei, não, eu não quero nada, eu não quero saber nada disso, nada para mim mais importa. Eu lembro que num envelope eu coloquei o sacrifício financeiro e no outro eu escrevi num papelzinho amizades. E eu subi, a hora que eu coloquei o envelope no altar, é como o dia que eu pedi para Deus me matar e fazer eu nascer numa nova criancinha. Eu vi ali acontecer, a criancinha nascendo. E não demorou muito, logo, né, depois do altar, eu estava no jejum do Daniel, estava ali buscando, me conectando com Deus, e foi um momento que eu estava em casa, e foi naquele momento que eu me senti tão pequena. Eu falei, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
Parece que ele colocou um espelho na minha frente e mostrou o tamanho que eu era, mas a gigante que eu me tornava quando eu estava com ele. E foi naquele momento que eu não tive sentimento, não foi algo assim sentimental, foi só uma certeza dentro de mim. Eu já tinha certeza que o Espírito Santo dele estava dentro de mim. Eu me emocionei, eu chorei porque eu estava cantando, eu estava louvando, mas aquilo não foi o fator que falou, estou recebendo o Espírito Santo porque eu estou chorando, não. Era a certeza que estava dentro de mim. Ali eu saí de lá, aí pronto, eu falei, agora arrebentou. Fui para a igreja, saí de casa, fui para a igreja, eu queria falar para o pastor, eu queria falar para os evangelistas. Eu falei, onde que tem movimento de evangelização agora? Eu quero estar lá. Então a minha vida começou a ter um fogo dentro de mim que eu nunca imaginei que teria. Então ali eu tinha certeza que o Espírito Santo já estava fazendo parte da minha vida. A minha vida financeira começou a melhorar, casei, o marido dos sonhos, ele é um príncipe para mim, me trata feito uma princesa. Os filhos hoje que eu tenho são filhos abençoadíssimos, trabalham junto comigo, a gente está no mesmo ramo de trabalho. E Deus deu a direção para abrir uma escola de música, que lá dentro também ele ia ser a portinha da casa dele. E a partir daquilo ali, a gente abriu a escola, abrimos mais 2 outras empresas. Então o Espírito Santo hoje dentro de mim, ele traz essa certeza. Eu posso estar passando por um problema aqui, eu sei que com ele eu vou conseguir resolver. Essa é a Ariane sem o Espírito Santo. E essa aqui é a Ariane com o Espírito Santo. E aí, quem fez a melhor escolha? Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Ariane, que ainda que ela fosse anticristo, porque as atitudes que ela tomava, as decisões, rejeitando a Deus, tentando ofender as coisas espirituais relacionadas a Deus de todas as formas, ela, claro, não era ela, mas o mal que a guiava, o mal que havia na mente dela, dirigindo os pensamentos dela, que a levava a tomar essas decisões erradas. Mas ainda que ela reconheceu que no passado ela cometeu tantas coisas erradas, ela recebeu uma oportunidade, porque foi o próprio Deus que a chamou e ela lhe aceitou. Antes de fazer pior, ela pediu perdão a Deus. Ela buscou ajuda e ali ela alcançou. Nunca mais ela foi a mesma pessoa, o espírito dela foi trocado e a forma de pensar, as atitudes, os costumes. Hoje ela tem uma família abençoada, filhos abençoados, porque a maldição que havia na vida dela foi quebrada. E na sua vida você também pode alcançar essa libertação. Você também pode quebrar essa maldição que você tem sido vítima, talvez de um feitiço, de uma palavra rogada contra você, de uma maldição hereditária, não importa. Vamos determinar a quebra dessa maldição hoje mesmo para que você seja livre deste mal. 020 7272 1010, inclua agora ou envie-nos uma mensagem por e-mail a respeito da situação que você tem vivido. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Desde os meus anos passados, a minha família já era envolvida com bruxaria. Comecei a ver pessoas mortas, comecei a ter vontade de me matar. Daí adiante a minha vida começou a ficar um inferno. Olá, eu sou o Vitor e fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequeno, desde que eu me lembro, desde que eu era criança. Eu comecei logo a ouvir vozes e a ver vultos. E daí adiante foi ficando pior.
Desde os meus antepassados, a minha família já era envolvida com bruxaria. Desde a minha bisavó veio tudo, até chegou até a mim. Daí, onde eu vim me envolver ainda mais a fundo com bruxaria foi aos 15 anos, onde eu conheci um bruxo e através desse bruxo comecei a fazer trabalhos mais pesados e daí comecei a trazer mais maldição, não só para mim, mas também para quem o fazia. Conheci outros bruxos também que faziam ao mesmo tempo nos cemitérios, faziam nas praias, faziam nos montes, nas matas virgens, nos cruzamentos. Daí adiante a minha vida começou a ficar um inferno. Houve um momento que eu me revoltei e não quis mais fazer esses trabalhos porque sabia que estava a mudar também as outras pessoas, estava a destruir casamentos e não só casamento, também famílias inteiras. Aí revoltei-me e saí da parte da bruxaria. Daí eu comecei a ouvir ainda mais vezes as vozes, comecei a ver pessoas mortas, comecei a ter vontade de me matar, tinha ódio a todo mundo que passava à minha frente. Eu não conhecia a pessoa, mas mesmo assim eu tinha ódio. Eu tinha ódio de viver, eu tinha ódio de estar neste mundo. E para mim a minha vida não tinha valor. Comecei a me envolver nas drogas, para deixar de ouvir, para deixar de ver. Envolvi-me cada vez mais na droga, foi até o fundo do poço, nas bebidas, meti-me nas noites com as mulheres casadas, ainda foi pior. E mesmo aí continuei a ter os mortos à minha volta e cada vez a afundar-me mais. Entretanto, através da televisão, eu conheci o Centro de Ajuda, onde eu comecei a frequentar sextas-feiras, onde eu consegui me libertar daquilo tudo que eu tinha, de todos os pensamentos, não só os pensamentos, a coisa que eu via, os mortos, as vozes, aquela carga toda negativa que eu tinha em mim, eu consegui me libertar disso tudo. Agora, sou um rapaz realizado, casado, com a minha própria vida, com tudo que eu mereço. Eu me libertei de todas as maldições e hoje eu sou feliz. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu determino que esta pessoa venha a ser alcançada pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Consagra esta água, que para ela, meu Deus, é um ponto de contato entre a fé que ela tem e o Senhor. Então manifesta o Teu poder, meu Deus, que ao beber desta água seja um santo remédio, para que ela venha a ser livre do mal, da dor, do peso que ela tem tido dentro dela, na alma dela, uma angústia, uma tristeza, venha a ser eliminada. Eu te peço que haja paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba d'água com fé. Seja livre do mal, seja livre do peso, da angústia e tenha certeza que a partir de agora você tem a força que você precisa para lutar e vencer. Esteja conosco hoje mesmo em uma das nossas reuniões especiais. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã, a concentração de fé em milagres. Convide a sua família e os seus amigos e inicie a sua semana abençoado, né? Tendo a certeza de que os seus planos serão bem-sucedidos. Para mais informações, 020 7272 1010. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.
Música